Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos aos avisos que se encontra no comunhão desta manhã. Na parte de registro, almoço de confraternização hoje às 13 horas. Mais informações com Gisélia e Neiva. Neiva não está aí, vocês podem estar conversando com a Gisélia. Hoje também reunião de professores às 15 horas. Professores e professoras e interessados neste ministério, né? Aqueles irmãos que possam ou querem ingressar nesse ministério também estão convidados. Encontro de famílias, dia 22 de março, às 18 horas. Mais informações com César e Marta Galafassi. Noite de louvor, dia 29 de março, às 17 horas. Um momento de adoração ao nosso Senhor. Mais informações com Marcelo Garcia. Conexão, comunhão e consolidação. Dia 30 de março, às 8 horas. Mais informações com Edivaldo. Culto de oração, dia 5 de abril, às 19 horas. Na parte de aniversariantes, essa semana está recebendo os parabéns, dia 17, Naide Alves de Oliveira, dia 20, Thomas Gomes da Silva, e dia 21, Tabata Ariane. E virando o seu comunhão, você encontra por quem devemos orar. Que possamos estar orando por esses pedidos, que são orações contínuas, saúde, consolo e conforto, procurando trabalho, proteção, vida espiritual, agradecimento e diversos, né? Que possamos estar nas nossas orações colocando esses irmãos. E mais um comunicado, né? Um pedido de oração que não está incluído aí no comunhão. O nosso irmão Israel Castro passará por um procedimento médico essa semana, que os irmãos possam estar orando por ele. E Magal pede oração pelo seu tio, né? Que ele tem problema de coluna, e problema de coluna é sério, né? Uma dorzinha chata e que incomoda muito. Que Deus possa estar abençoando e que possamos colocar ele, o tio do Magal, em nossas orações também. Tá bom? Então, são essas informações que eu tenho e que Deus possa continuar nos abençoando e vamos iniciar nosso culto de adoração ao nosso Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, pra minha vida e passa de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Graça e paz para toda a igreja, que Deus possa nos abençoar
Deus possa nos conduzir, nos dando a sua sabedoria, para que possamos prestar esse culto de adoração para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Eu tenho aqui uns versículos na palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, capítulo 22, e a mensagem do Senhor nos diz: E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em tudo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. O Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Repito, no 2 Samuel, capítulo 22, os versos 2 e 4. Nossos irmãos e visitantes são bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé, para a gente louvar o Senhor com mais um hino. E em seguida nós vamos ter uma leitura da palavra de Deus. Amém? Jesus, prometestes na dor, na alegria, estar ao meu lado em todos os dias. Quase escolhi sozinho andar, mas junto de mim vieste ficar, pois só eu orar. Jesus disse: vem, as águas vem me buscar, pois anda sedento, sem mar, sem ouvir as tuas tristezas, teus temores
Bom dia, irmãos. A paz seja com todos nós, amém? Vamos ter uma leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 até 12. 1 de Pedro 3, 8 a 12. Amém? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolorosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, nesta manhã prostramos diante de Ti, Pai, para Te agradecer, porque, Pai, sente nada somos. E Te damos as graças, Pai, por esta oportunidade que nos dá de estar aqui juntos para louvar o Teu santo nome. Pai, obrigado. Obrigado pelo sangue do Teu Filho Jesus, derramado na cruz para nos remir. Obrigado, Pai, por tudo o que Tu tens feito na nossa vida. Oh, Pai, estamos salvos por causa de Ti. E agora, Pai, nos ajude a manter essa salvação. Nos ajude, Pai, a trabalhar, Pai, para que temos essa salvação, Pai. Sabemos que não é fácil, mas, Pai, se confiamos em Ti e procuramos, Senhor, a Tua presença, sabemos que vamos conseguir chegar até o final. E nesta manhã, Pai, sabemos que não somos bons e dignos para orar-te a Ti, para louvar-te a Ti, ó Deus, porque somos falhos. Ficamos, Pai, a cada momento. Transgressamos a Tua palavra, Pai. Mas nesta manhã, Pai, vamos pedir perdão. E no Teu amor, na Tua graça, Pai, tem piedade de nós. Não entres em juízo conosco, Pai, porque não há justo nenhum vivente diante de Ti. E pela Tua graça, Pai, nos dê essa oportunidade de recomeçar contigo. E nessa manhã, Pai, pedimos que abençoe todos nós que estamos aqui. Abençoe, Pai, toda pessoa que Te está louvando, Te está procurando, Senhor, nesta manhã, onde quer que for. Que a Tua graça possa estar com elas. E os que estão nas redes sociais, Pai, que a Tua graça possa estar com eles. E ajude-nos, Pai, a sair daqui com outra mentalidade, com outro pensamento, e que possamos a cada dia mais, Senhor, estar mais perto de Ti,
para te servir e te engrandecer. Pai, abençoe tudo, Pai. Tudo o que está sendo feito aqui, que seja, Senhor, pela tua glória, para te engrandecer, porque tu mereces tudo, honra e glória de nosso Deus. Pai, obrigado por tudo. E ajude-nos, Pai, a estar no teu caminho. Ainda, Senhor, que tem tempestades, que tem dificuldades, Pai. Mas não deixes sair desse caminho, Pai, que possamos esforçar-nos para continuar. Sabemos, Pai, que a solução vem de Ti. E nenhum homem pode dar soluções, Pai. Mas Tu sabes dar soluções. Tu sabes livrar, Senhor. E nesta manhã, ajuda-nos, Pai, a confiar. E ajuda-nos, Pai, a viver uma vida em espírito e em verdade. Que possamos refrear a nossa língua. Mas, sobretudo, Pai, que possamos abençoar. Porque é por isso que Tu nos chamaste, Pai. Pai, obrigado por tudo. E oramos a Ti, como perdona nosso pecado, no nome santo de Teu Filho Jesus. A Ele seja a glória para o sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado para salvar e me livrar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Por Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem querer então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Bom saber que Jesus vivo está. E Ele está aqui no nosso meio. Então Ele irá cear conosco daqui a pouco. Nós vamos ter ainda uma
oração. A paz de Cristo esteja com todos. Eu peço aos irmãos que fiquemos de pé. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e justo, graça te damos por essa oportunidade de estar na tua casa para louvar, te engrandecer o teu nome. O Senhor é digno de honra e de toda a glória. Pai, receba no seu santo trono com aroma suave a nossa oração. Nos conduza sempre no seu caminho, perdoa nossos pecados, que são muito diante de ti. Neste momento, te pedimos por todas as pessoas que se encontram enfermo ou acamado, no leito do hospital, na sua casa, atravessando um momento difícil na vida. Porque nós sabemos, sem a tua misericórdia, sem a tua mão poderosa, nós não somos nada. Por isso, Pai, te pedimos pela nossa irmã Maria Helena. Te pedimos por aquelas pessoas que são mencionadas no boletim. Que o Senhor cubra sempre o seu manto sagrado. Te pedimos também, Pai, pelos desempregados. Que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego para essas pessoas e fazendo de acordo com sua vontade. Te pedimos, Pai, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre as pessoas que se encontram drogadas nesse grande universo. Porque sem a tua ajuda, essas pessoas não podem sair. E essas pessoas que se encontram também no álcool, que o Senhor possa estar livrando eles de todo mal, dando seguimento. Porque seu caminho é um caminho maravilhoso. É um caminho pela vida eterna. Somos gratos por um dia o Senhor ter colocado uma pessoa para falar da sua palavra. Aleluia. Graça te damos. Eu te peço também neste momento, por cada pessoa que está aqui presente, por cada lar representado, que o Senhor ilumine o caminho de cada uma delas, fazendo de acordo com sua vontade. Nós somos pequeninos, Pai, diante da tua misericórdia. Te pedimos também, Senhor, pela esposa do nosso irmão Arthur, que o Senhor conduza ela no seu caminho sempre, fazendo de acordo com sua vontade. A nossa irmã Cíntia, Pai, ilumine os caminhos dela, livra ela de todo mal. Pai santo e justo, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Somos pequeninos, sempre. Nos dá, Pai, sabedoria para nós caminhar no seu caminho até a volta do seu Filho Jesus Cristo. Nós olhamos e agradecemos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para salvar os nossos pecados. Amém. De cruz regi, dela dia fugiu, como emblema de vergonha, mas com essa cruz, porque nela Jesus deu a vida.
ter a celebração da ceia do Senhor, e onde nós vamos lembrar que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, por amor a cada um de nós. E logo após a ceia, nós vamos ter também a oferta, e logo após a oferta, a leitura para a mensagem, e em seguida a mensagem do Senhor desta manhã. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos participar agora da celebração da Ceia do Senhor, momento que nós, cristãos, participamos todo primeiro dia da semana, todo domingo. Você que ainda não é cristão, que ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo, observe esse momento, lembre também do sacrifício que Jesus fez, lembre de tudo que Ele fez por nós. Mas esse momento de comer o pão e de beber o cálice é destinado àqueles que já decidiram entregar a sua vida a Cristo. Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30, é um dos textos que falam sobre a ceia do Senhor. Aqueles que quiserem acompanhar. Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30. Diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui os discípulos estavam com Jesus e nós sabemos que Jesus já havia falado em outros momentos que ele se entregaria na cruz, que ele daria a sua vida em prol de cada um. E por mais que esses discípulos já tivessem ouvido isso várias vezes, acompanhassem a Cristo ali todos os dias em seu ministério, Jesus ainda não havia enfrentado a cruz. Jesus ainda não havia passado por esse momento. Então aqui os discípulos estavam ouvindo ali o que Jesus estava falando, e eu acredito que por mais que eles já soubessem de tudo que Jesus falava, pode ser que ainda restasse alguma dúvida em sua mente, mas será que isso realmente vai acontecer? Como que vai ser quando Jesus se entregar? Será que é uma parábola ou será que de fato isso vai acontecer? E diferente de nós hoje, que já estamos praticamente 2000 anos depois disso, nós já sabemos do desfecho, nós já sabemos aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que foi anunciado, tanto no Antigo Testamento, por meio das profecias, quanto pelo próprio Jesus aqui na Terra, realmente se cumpriu. Então, Jesus enfrentou a cruz, Jesus passou por toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação que nós já conhecemos. E também é sempre importante lembrar, e isso serve para mim e para todos nós também, que não era Jesus que deveria estar pendurado naquela cruz. É claro que aquilo aconteceu porque era o plano de Deus, aquilo aconteceu porque já havia sido planejado pelo Pai, justamente para poupar cada um de nós, mas na verdade, por mérito, quem deveria estar pendurado naquela cruz éramos nós. Porque nós somos pecadores, nós sabemos da verdade e ainda assim nós nos desviamos, e Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, para que depois disso não fosse necessário mais nenhum derramamento de sangue, nenhum sacrifício como o dele, porque o sacrifício dele foi o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito. Então que nós possamos nos lembrar e a frequência com que nós participamos desse momento nos ajuda a lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Se nós participássemos disso uma vez por ano, uma vez por mês, ou em momentos mais espaçados, eu acredito que isso não ficaria tão vivo em nosso coração quanto fazer isso a todo domingo. E aí, por outro lado, cabe também, e aí eu falo primeiro para mim e também a todos nós, o cuidado para que não seja algo mecânico, algo automático.
Que a gente realmente lembre de tudo que Jesus fez, lembre da dor, lembre do Calvário, lembre de cada gota de sangue que foi derramada, porque com certeza não existe nenhuma prova de amor maior do que essa que Jesus demonstrou por nós. Vamos orar agora pelo pão, que representa o corpo de Cristo? Senhor Deus e Pai, humildemente chegamos à Tua presença neste momento para Te agradecer pelo sacrifício que foi feito pelo Seu Filho Jesus, que entregou voluntariamente ao Seu corpo, entregou a Sua vida naquela cruz, no meu lugar, no lugar de cada um de nós que estamos aqui. Pai, esta é uma prova de amor que nós não conseguimos nem conceber e nem entender. Tamanho é o amor demonstrado por nós. E nós Te agradecemos, Senhor, porque mesmo para além da nossa compreensão, para além do nosso entendimento, o Senhor, pela Sua graça e pelo Seu amor, permitiu que nós pudéssemos ser chamados de Seus filhos, que nós pudéssemos entregar a nossa vida ao Senhor, não porque nós merecemos ou porque nós somos bons, mas porque o Senhor é misericordioso e escolheu a cada um de nós para que possamos ser discípulos do Senhor, para que possamos ser ministros do Senhor aqui na terra. Agradecemos por esse pão que representa o corpo do Seu Filho Jesus, que foi morto naquela cruz em nosso lugar. Mas, meu Deus, este não é um momento de tristeza e sim de felicidade, pois sabemos que o Seu Filho Jesus venceu a morte, ressuscitou, hoje está à Tua destra, preparando a nossa morada nos céus. Muito obrigado por esse pão e que nós possamos realmente meditar e nos lembrar do que ele representa. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Amém. Oremos agora pelo cálice. Senhor Deus e Pai, neste momento chegamos à Tua presença para agradecer por esse suco que representa o sangue do Seu Filho Jesus, que foi derramado na cruz em nosso lugar. Sabemos, na verdade, não sabemos, mas imaginamos o tamanho da dor que acompanhou o derramamento de cada gota deste sangue. Sabemos, meu Deus, o tamanho do amor que foi demonstrado na cruz em nosso lugar e Te agradecemos muito por isso. Possamos meditar nesse momento no sangue do Seu Filho Jesus, que foi derramado por nós, pela Tua graça e pelo Seu amor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Jesus mostrou as chagas, ergueu o braço.
Ceia do Senhor está encerrada por este domingo. Vamos agora participar da oferta ao Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Chegou o momento agora das ofertas. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Bom, talvez alguns não entenderam, compreenderam o sentido das ofertas. E nesse momento é um momento de reflexão. Enquanto eu vou falando e depois nós vamos orando, você vai refletindo a respeito. Porque é muito importante nós entendermos que as ofertas também, ela é um complemento do culto. As nossas ofertas fazem parte do nosso culto a Deus. Se nós não fizermos com entendimento, ela vai ficar, pode ser que vai ficar em falta com Deus. Talvez você só está trazendo dinheiro. E você que está ali em casa também, é muito importante entender isso, que você daí de casa também você pode ofertar. Você que não pode vir até o prédio. Isso é cada um, isso é individual. Cada um contribua. Isso não é eu que vou falar para você quanto você deve contribuir. Segundo propôs em teu coração. Aquilo que seu coração desejou é aquilo que você vai dar. Não com tristeza ou por necessidade alguma. Não com tristeza. Se isso vai te causar tristeza, é melhor que você não oferte. Se você quer ofertar a fim de receber em troca, achando que você vai dar X e vai receber 4, 5 vezes a mais, é melhor refletir sobre isso também. Porque Deus, Ele não vai amar dessa maneira. Deus, Ele só vai amar quem fizer com alegria. E para fazer com alegria, tem que entender o propósito. E não esqueça, a sua oferta, a nossa oferta, é sinônimo de adoração a Deus. Então vamos orar. Eu acho que deu tempo de cada um de nós refletirmos a respeito das ofertas. Mas se você não refletiu ainda, se você trouxe a sua oferta sem planejamento, você tirou de qualquer maneira do seu bolso, você vai dar, eu vou dar isso aí para Deus. É melhor refletir um pouco. Porque primeiro é para Deus. Amém? Oremos. Pai querido e amado Senhor, nós queremos orar neste momento em favor das ofertas, em favor dos ofertantes, que faz parte do reino do Senhor, e as ofertas nossas, ó Pai. Ela também é sentido de adoração, e é por essa razão que o Senhor ama quem dá com alegria. Abençoe a cada um que trouxe as suas ofertas, que o Senhor também possa ter condição, aquele que não trouxe hoje, por algum motivo, mas com certeza cada um de nós ofertamos de acordo com aquilo que temos. No nome santo do Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos a Ti. Amém. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor.
Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e grande sua fidelidade. Bom dia, irmãos. Paz e graça da parte de Deus, nosso Senhor. Amém? A mensagem dessa manhã tem como base o texto que se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao 27. Marcos, capítulo 12, versículo 18 ao versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: Então se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro, então, casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma, o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus então lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes, pois, no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande, pois, é o vosso erro. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado sempre seja o vosso nome. Pai Santíssimo, Deus eterno, Deus de amor e misericórdia, Santo, Santo é o Senhor. Ó Pai, que o seu nome sempre seja glorificado por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, ó Pai. Diante do Senhor, nós queremos neste momento, ó Pai, com os nossos corações quebrantados, ó Pai, ouvir a palavra que o nosso irmão tem para nos dizer e que ela, ó Pai, possa de fato nos moldar segundo a sua perfeita vontade e que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, deste local onde nós nos reunimos, diferente do que entramos, ó Pai. E que de fato, durante a semana, durante os nossos dias, ó Pai, com os nossos afazeres, nós possamos, ó Pai, exercer a cada dia, ó Pai, a luz que o Senhor, ó Pai, nos manda. Que nós possamos, ó Pai, ser exemplos, ó Pai, que nós possamos pensar da mesma forma e agir da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo agiu. Pai Santíssimo, nos ajude, nos dê entendimento para aquilo que irá ser falado e que nós possamos, ó Pai, de fato, sermos servos, ó Pai, a cada dia do Senhor. E no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Deus eterno, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.
Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade à nossa meditação no Evangelho de Marcos. E eu esqueci de avisar lá dentro, minha mãe, ela pediu para agradecer pela cirurgia dela. Ela está bem, mas está de repouso, tá bom? Ela está bem, graças a Deus. Espero que você esteja bem também. Mudou alguma coisa aí já. Não sei o que foi. Obrigado. Não gostei desse. Grava tudo, né? Que a gente vai falando, mas tudo bem. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus é o mestre das perguntas. Você já percebeu que sempre quando ele tem um desafio com algumas pessoas, ele faz perguntas. Agora pensa nessa pergunta e pensa em você, porque eu penso em mim, tá? Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Apresenta o seu caso a Jesus. Qual é o seu caso? Será que o seu caso, ele também não se encaixa nessa reflexão que Jesus traz nesse momento para pensarmos? Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Existe uma relação clara entre conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se você não experimenta o poder de Deus, considere o fato de estar errando por não conhecer as Escrituras. Porque é impossível conhecer as Escrituras e não experimentar o poder de Deus. Nesse caso aqui, fica claro que o poder de Deus a ser experimentado tem a ver com a realidade da ressurreição. Mas pense em qual é o seu caso, que você está apresentando a Jesus e ouça a pergunta, ou a reflexão, ou a afirmação. Vocês erram. Mateus que fala isso. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus faz da pergunta uma afirmação naquele momento. Se eu perguntasse para você assim: você crê nas Escrituras? Pergunta simples. Simples de responder, mas tem que ter cuidado na resposta. Porque ela gera uma outra pergunta. Partindo do pressuposto que você disse que crê, a próxima pergunta seria: qual o impacto que essa crença nas Escrituras tem em sua vida? Porque não posso dizer que creio se a Escritura não tem impacto em minha vida. E a pergunta, ela vem aumentando o seu fluxo. Porque aí eu lembrei do profeta Jeremias, aí ele pergunta assim: e quando você chegar diante da presença do Criador, da presença de Deus, o que será? Quando você chegar lá, pensa nisso. O que será quando você chegar diante da presença de Deus?
Se isso não é fator de preocupação aqui, certamente você precisa questionar, e eu também, se o conhecimento das Escrituras que eu e você tem está sendo útil para você apresentar o seu caso a Jesus. Você percebeu que é um caso difícil aqui? Foi um caso difícil. Como será que a gente teria lidado, né, com ele naquele momento? Eu creio que você crê nas Escrituras. Mas é necessário compreender que existe uma ligação muito íntima entre conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus. Em todas as suas formas. Então começa a pensar um pouco sobre isso. Porque conhecer as Escrituras nos conduz a experimentar o poder de Deus, e experimentar o poder de Deus tem um reflexo na minha própria vida, na minha própria conduta, no meu próprio comportamento, nas minhas próprias palavras. Você crê nas Escrituras? Eu acredito que você crê, porque senão você não estaria aqui. Mas a pergunta é, qual o impacto que ela tem tido em sua vida? Como você tem experimentado o poder de Deus? A ressurreição é uma realidade para você? A ressurreição, ela está aqui permeando o seu pensamento e conduzindo a sua vida? Vale a pena pensar. Quem são essas pessoas que estão diante de Jesus? São leigos? São pessoas que não conhecem? São saduceus. Você percebeu na leitura, né? Saduceus é um grupo religioso. Fariseus, saduceus, zelote, enfim, outros grupos. Mas os saduceus aqui, que são os que estão, eles são um grupo religioso, um partido religioso dentro do judaísmo. E eles criam apenas nos 5 primeiros livros da Escritura. E são com essas pessoas que conhecem muito esses 5 livros que Jesus disse, vocês não conhecem as Escrituras. Que coisa! Como assim não conhecem? Essas pessoas aqui estão dizendo, usando a Escritura para dizer, para trazer um ensino, um confronto com Jesus, né? Mestre, Moisés nos deixou, ele contou a história, né? Que se um homem morrer, homem casado, morrer e não deixar filhos, aí o irmão dele casa com a viúva para deixar descendência para ele. Mas tinha 7 irmãos. O primeiro casou, morreu, não deixou filho. O segundo casou com a viúva para deixar descendência para o irmão, mas morreu, não deixou filho. O terceiro casou e foi a mesma coisa. Os 7 casaram com elas. Agora vem a pergunta. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Visto que os 7 casaram com ela. Aí a resposta. A resposta de Jesus. Será? Pensa nisso, olha, Jesus está dizendo, olha um pouquinho, pensa um pouquinho no que vocês estão falando. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? E eles estavam citando aqui Deuteronômio, capítulo 25, de 5 a 10. Eles estão citando a Bíblia. Tá bom? Olha lá, não é alguém que está chegando aqui com um pensamento aleatório e dizendo. Não, eles estão citando a Escritura. Depois você lê lá. Deuteronômio 25. Porém, eles apresentam aqui um caso improvável. Improvável. Mas muito bem elaborado. Há de se reconhecer que eles realmente construíram um argumento
que, olha, precisa ter sabedoria para poder trabalhar com pessoas assim. Mas sabe que nós temos uma expressão aqui, não temos no nosso país, né? Qual era o objetivo deles? Era deixar Jesus num beco sem saída. Chegou aqui, e agora, né? Não sei mais o que fazer. Esse era o objetivo deles. Porém, Jesus, ele inverte a situação e faz eles pensarem naquilo que eles estão propondo. Mas qual é o seu caso? Qual é o seu caso que você tem apresentado a Jesus? Será que ele não vai dizer a mesma resposta para mim e para você? Pense bem. Pense bem, né? Parece uma frase que você deve ter ouvido várias vezes aí, para quem tem ouvido os devocionais na carta aos Efésios. Pense bem, viva melhor, né? Tá bom? Mas pense bem. Será que o erro que você está cometendo não provém do fato de não conhecer as Escrituras? E, consequentemente, você não experimenta o poder de Deus em sua vida? Abra comigo no livro de Eclesiastes, só para você ver algo importante. Capítulo 8, verso 7. Ou melhor, verso 5. Capítulo 8. Quem guardar o mandamento não experimenta nenhum mal. Para aqui. O que a Escritura está dizendo? Que se você guardar a palavra de Deus, mal nenhum vai pegar você. Você é protegido, sabia? Você é protegido pelo poder de Deus. Nenhum mal é capaz de tirar você da presença de Deus. Só tem um mal que pode tirar você da presença de Deus, você mesmo. É você ser mal consigo mesmo. É você deixar o conhecimento das Escrituras de lado para fazer a sua própria vontade. Olha a continuidade do trecho. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. O coração sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. O que significa isso na prática? O que o conhecimento lógico, ele me diz? Tenha uma vida equilibrada. Saiba o tempo de falar, saiba o tempo de calar. De vez em quando, fique em silêncio. É melhor. Faz bem. Porque se você conseguir ficar em silêncio, você vai ter tempo de diluir aquilo que você queria falar. E aí você não vai falar. Você vai perceber que não é bom falar. Mas se você não controla o seu ímpeto, o seu caso vai ficando cada vez mais difícil, e aí você acha que ele não tem mais solução, e você quer dar um fim no seu caso da pior maneira possível. Será, mais uma vez, que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque o sábio, ele sabe a hora certa de falar, a hora certa de agir. Ele sabe, com toda certeza. A história aqui apresentada, nesse momento, leva a supor que o ensino sobre ressurreição não faz sentido. Agora, pensa no teu caso. Pensa no teu caso. Seja relacional, seja espiritual. Pensa no teu caso. Se o teu caso é difícil, entende? Pensa nele.
Pensa nele. E responde para você se faz sentido você fazer o que Jesus pede para que você faça. Porque você sabe o que ele pede. Independente de qual seja o seu caso. Jesus pede para você se render a ele através do novo nascimento, às vezes. E se você se render, você vai ver que faz sentido. Às vezes Jesus ele vai pedir para você e para mim, cuida do teu procedimento. Retenha a tua mão, retenha as tuas palavras. É melhor. E depois que você consegue fazer, você percebe que faz sentido. Por quê? Porque ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você, em todo o tempo. E você acredita que ele não falha, e eu também. Não é verdade? No caso apresentado aqui, Jesus poderia ter dito, olha, ela será a esposa do primeiro marido, já que ele foi o primeiro que casou com ela na ressurreição. Só que aí Jesus, ele não dá a resposta imediata, como a gente sempre está dizendo o tempo todo, ele faz refletir. Porque qual era a questão de fato envolvida nesse momento? Era o entendimento básico sobre ressurreição, que está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, da Escritura. Você já fez o curso básico de teologia em alguma vez na vida? Tem coisas que são básicas, mas parece que a gente ainda está bebendo leite, como se fosse criança. Está na hora de crescer, não está não? Está na hora de crescer. Parece que a gente fica bebendo leite e gosta de leitinho, né? Sabe por que a gente gosta de leitinho? Porque toda vez que der um problema, aí vai lá alguém dar leitinho na minha boca para ver se eu recobro a sensatez novamente. Quanto tempo você vai viver assim? Vamos parar de beber leite? Né? Vamos comer feijoada? Não, você que batizou recentemente, por favor, beba leite, né? Não vai direto para a feijoada, que pode dar problema, tá bom? Mas vamos nos alimentar de coisas mais profundas da Escritura. Porque eu duvido que se você se alimentar de coisas mais profundas, você vai errar o caminho. Eu duvido. Ninguém será capaz de tirar você da presença de Deus. Mas se você continuar bebendo leitinho o resto da vida, você vai ficar nesse sobe e desce. Sobe e desce. Só que tem uma hora que vai descer e vai ficar. É isso que você quer? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você quer isso. Qual é o seu caso? Apresenta Jesus. Mas considere o fato de até aqui, mas você pode mudar isso, e eu também. O seu erro ser o fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual é a resposta que você dá quando os problemas chegam? Qual é a resposta? É ela? É ele? É o fulano? É o Beltrano? Quem é? Qual é a resposta que você dá? Pensa um pouquinho. Porque você pode estar errando porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Existe uma relação entre o poder de Deus e as Escrituras. E conhecer as Escrituras é necessário para experimentar o poder de Deus. É necessário uma vida dedicada a compreender as Escrituras, mas não para criar regras para os outros. Você é mestre em criar regras para os outros? Por que não cria para você? Por que não cria regra para você? Olha, vamos seguir isso aqui, ó, que aí dá certo. Não, você vai seguir. Por que você não cria regra para você?
Para de criar regra para os outros. O cuidado que precisamos ter diz respeito à interpretação que fazemos da Escritura, para que ela não ultrapasse o que está escrito. Jesus não oferece apenas uma resposta, ele oferece uma reflexão, ele oferece oportunidade de mudança. E todo o cuidado aqui é com o ser humano, até mesmo aqueles que se aproximam dele com má intenção. Jesus está sempre pensando no próximo. A resposta de Jesus é: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Sabe que Marcos, que é esse o evangelho que estamos estudando, ele usa uma palavra aqui, o verbo conhecer, interessante, que revela alguém com a capacidade de perceber com os olhos, sentir ou perceber com os sentidos, para que a pessoa tenha noção clara daquilo que ela está fazendo. Você percebe as Escrituras quando você lê? Você percebe ou não? Você sente as Escrituras quando você lê? Elas entram, elas penetram o seu coração, elas rasgam o seu interior e vai removendo a sujeira que está lá? Ou você diz assim, a Bíblia diz isso, ó, porque você tem que fazer isso. Né? Eu fico vendo, às vezes, marido e mulher fazendo isso o tempo todo, né? Você tem que ser submissa, está escrito. Aí ela diz, você tem que me amar, também está escrito. É um lendo para o outro, né? Um lendo para o outro. Quem está lendo para si mesmo? Você está lendo para você mesmo? Pense um pouquinho no que você está fazendo com a sua vida. Não há caso difícil que Jesus não possa resolver. Mas eu vou dizer o seguinte, 90% das coisas Deus faz. 10% é minha responsabilidade. Vamos lá, tá bom. 90% Deus faz. Mas 1% ainda é minha responsabilidade. Entendeu? Deus não vai fazer por mim aquilo que eu devo fazer. De onde procede o seu erro? Pense um pouquinho, tá bom? Eu gosto da palavra poder aqui também, tá bom? Eu gosto, você sabe disso, né? Mas a palavra poder aqui, olha, significa poder, já sabemos, mas força também, mas também é um tipo de habilidade que você pode usar para o bem ou para o mal. Esses homens aqui usaram a habilidade deles para testar Jesus. Jesus usou a habilidade dele para fazê-los refletir. E você? Para que você usa a sua habilidade? É o tipo de poder que reside numa coisa ou pessoa e que se manifesta através da virtude. É mais ou menos assim, só para você, vamos ver se eu consigo explicar para você. Você é forte, você tem poder até para destruir a outra pessoa. Você tem. Mas como você entende o que Jesus espera, você controla a sua força. Isso chama-se, sabe o quê? Mansidão, na Escritura. O que é o manso? O manso não é passivo. O manso, ele tem poder para destruir o outro. Mas sabe o que ele faz? Ele controla a sua força. Por quê? Porque ele conhece as Escrituras e o poder de Deus. Você conhece as Escrituras? Olha que bacana. Bacana é para mim, tá bom? E você vai ver se é para você também, aí você aplica, né? Mas você lembra daquele momento que Jesus, ele estava, é a última semana de Jesus, tá bom? Última semana de Jesus na Terra. Aí, João 13:1 vai dizer que chegando a sua hora, ele
amou os seus e amou até o fim. O que significa isso para você? Primeiro, ele amou os seus. O que significa isso? Ele decidiu, ele escolheu amar. Ele escolheu. Você tem escolha. Você pode decidir amar ou não amar. Só que ele não decidiu apenas amar. Ele assumiu um compromisso de amar até o fim. Foi assim que Jesus fez. Ele seria traído logo em seguida, ele seria abandonado logo em seguida, mas ele manteve a decisão que ele tomou. Eu vou amar. Não apenas amar, mas eu vou amar até o fim. Se você conhece as Escrituras, você experimenta o poder de Deus. Não tem como não experimentar. Acredite, acredite. Se o erro provém de não conhecer, é porque estão lendo as Escrituras, mas não estão percebendo, ou estão deixando de perceber, prestar atenção ao que ela diz. Consequentemente, não experimentam o poder que ela produz em seu comportamento, em suas decisões, em suas escolhas. Não tem como experimentar o poder de Deus se nós estamos desprezando as Escrituras. A explicação de Jesus requer que o pensamento seja mais profundo. Não sei se você notou isso. O pensamento no reino dos céus, ele seja mais profundo. Por quê? Eles estão pensando aqui. Aqui. Eles estão pensando com a mentalidade focada aqui. Estão misturando o futuro, ressurreição, com aqui. As coisas daqui são realizadas aqui. Jesus vai dizer dessa forma. Vocês estão querendo que as coisas daqui entrem lá e não vai entrar. Por quê? Porque no céu não se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos. É assim que vai ser lá. Entende? Então, às vezes, a gente quer misturar as coisas daqui com as coisas do céu. Mas não dá para fazer assim. E aqui tem um ensino. E guarda essa, se você quiser também, tá bom? Se você quiser. Quando eu quero guardar uma coisa, sabe o que eu faço? Eu anoto. Porque minha cabeça é fraca, né? Então, aí eu anoto. Sabe por quê? Porque aí depois eu vou ler novamente para deixar na memória. Tá bom? Tudo que eu considero importante, eu anoto. E depois Deus me dá a oportunidade de gravar. É isso. Mas aqui, Jesus anuncia o fim do casamento aqui nesse mundo, porque o casamento é aqui. Então, quando terminar esse mundo, acabou, não tem mais casamento. E, ao mesmo tempo, ele afirma a continuidade da vida por vir e destaca a realidade da ressurreição. Então, nós podemos dizer assim, veja se faz sentido para você. Nós podemos dizer assim, que a ressurreição, enquanto realidade para nós, é a luz que se acende quando a morte se aproxima. Aí você não tem medo. Você não vai ter medo da morte. Sabe por quê? Porque quando a morte chegar, a luz da ressurreição se acende. E a alegria continua. Não é? E aí você se alegra até com a morte. Porque não é o fim. Mas como que eu vou chegar nesse entendimento, nessa compreensão? Conhecendo as Escrituras
e experimentando o poder de Deus. Mas como que faz isso? Conheça as Escrituras e pratique o que aprendeu. E você experimenta o poder de Deus constantemente. Jesus afirmou por meio... Olha, Jesus é fabuloso, gente. Bom, eu sei que é redundante, mas preciso dizer. Ele é espetacular. É um irmão lá de Araçatuba, João Pessoa. Quando envolve coisas de Deus, ele fala, Jesus é espetacular. E é mesmo. Eu concordo com ele. Tá bom? Mas Jesus usa, gente, os próprios livros que eles acreditavam, Jesus usou para dizer, ó, vocês estão errados. Vocês estão enganados. Porque olha que legal. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça? Qual é o livro que eles usaram lá no começo? Você lembra? O livro de Moisés. Aí Jesus falou, mas, mais ou menos assim, eu estou sem entender. Vocês nunca leram no livro de Moisés? Esse que vocês estão citando aí? Vocês nunca leram lá? Tá bom, então eu vou lembrar vocês. Mais ou menos assim. Tá bom? Mais ou menos assim. E aí Jesus cita os personagens centrais que eles também acreditam. Abraão, Isaac e Jacó. Os personagens apresentados aqui estavam vivos. E aí Jesus conclui, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, todo aquele que parte desse mundo, de alguma forma misteriosa, que a mente humana não é capaz, às vezes, de entender, está vivo na presença de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que partem desse mundo em fidelidade a Deus, partem com a certeza da ressurreição. Eu vou dizer como o profeta disse, isso é maravilhoso demais para mim. É maravilhoso demais. Porque hoje eu sei que quando a morte se aproxima, a luz da ressurreição se acende. Então não tenho medo. Mas o que é que está acontecendo com você? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E aí tem uma frase impactante para mim, tá bom? Para mim. Jesus diz assim, vocês estão completamente enganados. Ele não está falando isso para qualquer pessoa não, viu? São pessoas que conhecem as Escrituras. Vocês estão completamente enganados. E sabe qual é o perigo aqui? É que a palavra enganados, que Jesus usou ali, ela traz a ideia de que você está se desviando do caminho e está levando outros a se desviar. Uau! Que perigo, não é? Eu acho perigoso isso. Por quê? Porque eu preciso cuidar daquilo que eu estou ensinando para você, para que eu não me desvie, porque se eu me desviar, eu vou desviar você também. E isso pode acontecer através de ensino, sim. Má interpretação de texto. Pode acontecer. Eu não quero fazer isso. Eu sei para onde eu vou, se eu fizer, né? Então eu não sou tolo, eu não vou fazer isso. Eu vou trazer o que Jesus disse. Okay? Só que tem uma outra forma também de desviar do caminho. A falta da prática da palavra de Deus. E aí a pergunta é, se você conhece as Escrituras, experimenta o poder de Deus, então o seu testemunho é digno de ser imitado. Qualquer pessoa, não importa quem, que olhar para mim e dizer, não vou imitar porque você fala uma coisa e pratica outra. Você é falso. Falso evangelista. Pseudo-evangelista. Não importa quem. Não importa quem. As pessoas precisam olhar para mim e saber quem eu sou. E mesmo que ela rejeite Jesus, ela pode rejeitar Jesus, porque eu só falo dele. Mas não porque eu vivo uma vida incoerente à dele. Será
Será que vocês não estão errando por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Vamos transformar a pergunta em algo bom, positivo agora, para você entrar no negócio, tá bom? Será que não chegou a hora de conhecer as Escrituras e assim experimentar o poder de Deus? Será que não é esse o momento que Deus está dando para mim e para você, de pensar em como você está vivendo, o que você está fazendo com a sua vida, com a sua família, e mudar essa história a partir de agora? Será que não é esse o momento? Eu estou transformando a pergunta em algo que possa me estimular a continuar buscando conhecer mais a Deus e experimentar o poder de Deus. Porque eu sei que eu e você pode experimentar o poder de Deus. Para que não sejamos no final e Jesus diga: vocês estão completamente enganados. A realidade da ressurreição requer conhecimento das Escrituras, mas também um viver de acordo com essas Escrituras. Pois só assim que experimentaremos o poder de Deus, tanto aqui como na ressurreição. Todos aqueles que se relacionam com Deus aqui, nesse mundo, em amor e fidelidade às Escrituras, continuarão se relacionando com Ele depois daqui. E a morte, que causa pavor nas pessoas, é para nós que cremos e obedecemos a porta aberta para a eternidade. É por isso que eu disse, quando a morte se aproxima, a luz da ressurreição se acende. Mas e se a morte se aproximasse de você hoje? Qual seria a sua reação? E se Deus chamasse hoje para você prestar contas da sua vida, qual seria a sua reação? Eu já vi reações, tá? Eu já vi reações. Eu vi reações de pavor, eu vi reações de medo quando a morte chegou. Tá bom? Eu vi reações de arrependimento e não poder mais mudar nada. Aí eu pergunto, você vai esperar? Você vai esperar chegar esse momento para mudar a sua vida, a sua conduta, independente da do outro? Você vai perder a grande oportunidade da sua vida de conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus? Eu espero que não. Sinceramente, eu espero que não. Você lê e crê nas Escrituras? Eu acredito que sim. Você experimenta ou já experimentou o poder das Escrituras? Eu creio que sim também. Mas se você tem um caso difícil para apresentar a Jesus, ele vai dizer a mesma coisa. Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Não é a quantidade de conhecimento que temos que vai fazer a diferença. É se a partir de hoje você decidir aplicar aquilo que você já sabe das Escrituras. Vamos conhecer cada vez mais as Escrituras e nos esforçar para experimentar o poder de Deus. Deus disse em vida para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não espera menos de mim. Diz para você, tá? Eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Eu me nego a dizer para você. Eu digo para mim. Deus está dizendo para mim: Edivaldo, anda na minha presença e ser perfeito. Fala para você, se você quiser. Conversa com você lá dentro. Fala, fulano, Deus está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Muda
a tua história hoje, agora. Isso é Gênesis 17:1, não é da minha cabeça. Era o que Deus esperava de todos os patriarcas, das futuras gerações, e com certeza espera de cada um de nós. Que andemos em sua presença e busquemos a perfeição ou maturidade para ler as Escrituras, perceber o que ela diz e experimentar o poder de Deus transformador de nossas vidas aqui. E assim, Ele nos conduz em triunfo para a eternidade. Só vai errar quem não conhecer as Escrituras. E só não experimentará o poder de Deus quem não colocar as Escrituras em prática. Como eu sei, e eu acredito nisso, que você quer conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus, você, a partir de hoje, não vai mais deixar que o conhecimento aprendido não seja praticado. Por quê? Porque você quer, eu tenho certeza, conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus. E assim, nós caminhamos com a realidade da ressurreição o tempo todo, como encorajamento, para que quando a morte chegar, nós possamos lembrar que a luz da ressurreição acaba de se acender. Sentar, irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos ter a oração de encerramento desse culto dessa manhã. E eu desejo a todos uma excelente semana na presença do nosso amado Deus. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por eu estar aqui hoje e ouvir tudo o que eu ouvi. Dou graças a Deus por isso. A nossa irmã Lígia,
ela pede oração em favor de um bebê de 11 meses que está na UTI. Ele sofreu queimaduras em acidente doméstico e pede para que a igreja esteja orando pela recuperação desse bebê. Que Deus possa estar agindo. O nosso irmão Emílio, ele pede oração em favor de um colega, Roberto, que está se recuperando de um câncer, para que Deus esteja abençoando. Nos visita hoje a Margarete Marques Pacheco. Pode ficar de pé, que a igreja seja bem-vinda, que Deus abençoe. E também a Bárbara. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. É bom tê-las conosco. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Se não, ficamos de pé para que possamos orar. Ok. Após a oração conclusiva, pedimos para que os irmãos permaneçam nos seus lugares, que o nosso irmão César precisa dar um aviso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, graças te damos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos conduzido, tem nos abençoado, tem sido verdadeiro Pai, que se preocupa e ama a cada um de nós, Pai. E nós te rendemos graças por isso. Te agradecemos porque uma semana terminou e outra se inicia e nós estamos na tua presença, Pai. Te rendemos graças por isso. Pedimos que essa semana que está diante de nós, se o Senhor nos concedê-la, que seja uma semana boa, Senhor Deus, uma semana de paz, uma semana próspera, Senhor Deus, em todos os aspectos. E que as orações, Senhor Deus, apresentadas aqui, tanto em relação a pedidos quanto os agradecimentos, possam chegar até o seu santo trono de glória, Senhor Deus, e que o Senhor responda a cada uma delas de acordo com a tua vontade. Abençoe a cada um de nós, Senhor Deus, e conduza-nos sempre no teu caminho. Ajuda-nos a superarmos as dificuldades e ajuda-nos, ó Deus, a superar os obstáculos que nos coloca cada dia, Pai, para que nós possamos ter a nossa vida cristã, Senhor Deus, cada vez mais forte. Fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso coração e ajuda-nos a viver uma vida de acordo com a tua vontade. Que as Escrituras realmente, Senhor Deus, guiem os nossos caminhos. É em nome do seu Filho Jesus que pedimos, te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.